Essa aula vai ficar gravada, Larissa? Olha, Larissa, eu acredito que sim. Eu sempre que termino as aulas, eu coloco para gravar. O fato é que, sinceramente, isso nem sempre acontece, tá? Esse foi um dos motivos pelos quais eu acabei fazendo aquelas aulas narradas para vocês, no PowerPoint, porque com elas eu me certificava de que eu tinha certeza de que a aula estava disponível para vocês. Caso, eventualmente, algumas dessas aulas, por exemplo, a de hoje, não suba para gravação, tá? Ela demanda um tempo. Depois que nós acabamos aqui, ela demora um tempo para que ela suba para o portal. Tá? Não é imediato. Mas amanhã, hoje à noite, se ela não estiver disponível, peço a gentileza da Ana Eugênia me avisar. Tá bom, Ana Eugênia? Linda Aline. E aí eu, enfim, faço uma aula gravada e posto para vocês. Pode ser, pessoal? Tudo bem? Tá joia, Larissa. Vamos lá. Então, vou comentar aqui. Lilissane. Então, todas as aulas, Lilissane, estão postadas no portal. Todos esses conteúdos que eu comentei. Estão lá as aulas, com os slides e os conteúdos em PDF, ou mesmo BBB, estão tudo lá. Eu olhei nos materiais de estudo, estão lá todos presentes. TEP, pneumonia lobar, pneumonia redonda. Você não teve acesso, Lilissane? Ah, tudo bem, ok. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer assim. Deixa eu falar desse tema agora. Vai ser parte 1 e parte 2. Daí, no intervalo da parte 1 para a parte 2, vocês perguntam, ou mesmo durante aqui a aula, vocês podem me perguntar, sem problemas. E talvez no final de tudo, vocês perguntem, façam o que vocês acharem melhor em relação a este tema e as dúvidas sobre as avaliações, sobre os temas anteriores. E eu tenho também alguns comentários para fazer com vocês, para que a gente faça as avaliações. Estou querendo, a semana que vem, ao invés de aplicar novo conteúdo, eu talvez faça uma aula meio que resumão. Uma aula, tipo, incluindo todos os temas já abordados, com os pontos mais essenciais para vocês, tá? Para que a gente revisite alguns dos temas e eu possa abrir aí para perguntas e tudo mais, através de uma forma de apresentações de casos. Isso valeria meio que como aquelas partes práticas que nós fazíamos. Eu estou em discussão com a coordenação a respeito desta conduta, mas é uma ideia que eu estou tendo, porque na minha situação a parte prática é complexa. Eu fazia discussões de casos, formava as turmas, os grupos, vocês sabem, e nessa situação ficou um pouco mais difícil, mas vocês não terão nenhum, digamos, prejuízo em relação a isso, não. Nós vamos contornar essa situação. Tá, vamos lá, deixa eu começar, por favor. Então, o tema imagem da pelve masculina, a gente vai fazer algumas avaliações sobre as doenças da bexiga urinária, as doenças da próstata e algumas doenças que incluem aí a uretra, tá joia? Uretra e não ureter, tá? Ureter talvez esteja incluso, vou comentar, mas a uretra talvez um órgão assim mais, digamos, aí importante nessa questão da uretra, da avaliação da pelve masculina. Existem alguns métodos para que a gente faça esse tipo de avaliação, né? Então, a gente pode usar a chamada uretrocistografia, tá, pessoal? É um exame radiológico que a gente usa contraste, eu vou explicar direitinho para vocês, que eu faço avaliação tanto da uretra quanto da bexiga. Então, uretrocisto, de cistite, por exemplo, representa a bexiga. Então, é um exame que avalia a uretra, a bexiga e parte do ureter, às vezes, dependendo da situação que eu vou explicar para vocês aqui logo adiante. Então, uretrocistografia é um método. Ultrassonografia para avaliação da próstata pode ser feita por via transretal e abdominal. Parênteses, pessoal, desculpem-me. Vocês estão vendo aqui o cursor?
Era aquela queixa de todos lá? Vocês veem aqui o cursor, o pointer? Ok, obrigado. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu posso fazer a avaliação da próstata através de ultrassonografia de abdômen. Não sei se vocês já viram ultrassom, mas, enfim, a gente coloca um gel no abdômen do paciente. Assim, aquelas grávidas, vocês já devem ter ouvido falar com certeza, que tem as avaliações obstétricas. Eu também posso fazer uma avaliação da próstata por via abdominal. Eu coloco o gel ali na região inferior do abdômen, no hipogástrio, o paciente com a bexiga cheia de urina, tá? Ele não urina durante algum tempo e aí a gente consegue visualizar a próstata por via abdominal. Ou eu posso fazer a avaliação da próstata por via transretal. Aquele mesmo transdutor que eu utilizo para fazer, por exemplo, um ultrassom via vaginal, tá, para uma mulher, eu posso utilizá-lo para fazer a avaliação da próstata por via retal, tá? Então são as formas de avaliação da próstata. Posso fazer a avaliação da pelve masculina através de uma tomografia, não é tão comum, pela ressonância. Especialmente não vou comentar muito sobre tomo e ressonância, são métodos bem específicos. Talvez eu me atenha mais a esses dois primeiros tópicos aqui, que são mais importantes para a radiologia básica, tá? Até porque o tema próstata e ressonância, a gente deve vê-lo especificamente na avaliação aí do chamado PIRADS. Vocês já tiveram algumas orientações e iniciações do ano passado, no quinto período, mas talvez eu revisite este tema de novo este ano, devido à sua importância. Então, aqui só por questões anatômicas, né, nós temos aqui o órgão genital masculino, a genitália masculina, nós temos então aqui a bolsa testicular, não é hoje aí a meu foco de avaliação, mas avaliando, né, a questão da glande, os corpos cavernosos e esponjosos, a questão da uretra, tá, super, super importante, tá bom? Nós temos a uretra peniana, a chamada uretra bulbar, a uretra aqui chamada membranosa, que fica entre a porção prostática e a uretra bulbar, nós temos a chamada uretra membranosa, tá? Então tem algumas porções da uretra que a gente deve reconhecê-las nos seus segmentos, porque podem existir estreitamentos, estenoses em alguns desses segmentos, e é importante que eu saiba qual é o segmento para poder escrever no laudo, ou comentar com o médico urologista, ou dar o meu laudo, tá bom? Então a gente vai ver isso especificamente nas imagens a seguir. A bexiga pode ser aí sítio, né, de sintomas do trato urinário inferior, né, o paciente tem dor no abdômen inferior, tem eles habitualmente, popularmente chamam de dor no pé da barriga, né, abre aspas aí, muitos pacientes referem-se dessa forma, mas a sintomatologia de trato urinário inferior ela é vasta, pode ser disúria, polaciúria, enfim, dor mesmo para fazer xixi ali, urinar, o paciente se queixa, seja o homem, seja a mulher, especialmente essa aula é para a pelve masculina, então o paciente pode ter a chamada uretrite, né? Posso ter processos neoplásicos que afetam ali a bexiga, posso ter processos inflamatórios, como a cistite, por exemplo. A uretrocistografia, então, pessoal, é um estudo que eu posso fazer da bexiga, da uretra e dos ureteres. A gente vai ver as fases que eu faço esse exame. Então, eu posso avaliar a bexiga, posso avaliar a uretra, posso avaliar os ureteres. Basicamente, a uretra é um órgão super importante aí nessa avaliação. É um método, a uretrocistografia, muito bom para fazer isso, inclusive insubstituível para fazer a avaliação do chamado refluxo vésico-ureteral. Saibam vocês que muitas das causas de pacientes que têm sintomas de infecção do trato urinário de repetição podem ser advindas aí dessa questão do paciente ter refluxo, né? Então, esse refluxo, como vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, gastroesofágico, sai líquido da câmara gástrica e caminha pelo forame, pelo hiato esofágico ali, migra para dentro do esôfago, nós também podemos ter migração de urina para dentro dos ureteres de forma retrógrada, tá? Isso não é impossível e é uma causa comum, às vezes, de infecções do trato urinário. Tá joia, pessoal? Então, esse é um método que consegue visualmente identificar aí em tempo real essa questão dos chamados refluxos vésico-ureterais. As indicações, então, né, de uma uretrocistografia.
eu vou ter aí a chamada pesquisa para refluxo vésico ureteral, que é super, super importante, tá bom, pessoal? Então, o aluno saiu da faculdade de medicina, se vocês saírem, aí independentemente da área que vocês forem fazer, se o paciente chega para vocês na clínica, já investigou das mais variadas formas, causas de infecção do trato urinário, de repetição, e ninguém ainda pensou num refluxo, o aluno da Barão sabe que a uretrocistografia pode identificar o chamado refluxo vésico ureteral, então vocês estão aptos a solicitarem este exame que pode ser diagnóstico e resolutivo, tá? Então, não é para interpretar, talvez, mais o radiologista, quem for fazer residência, mas só de vocês saberem, de orientarem, pedirem esses exames corretamente, já é muito importante, super válido. Então, a uretrocistografia vai me ajudar nos refluxos, vai me ajudar nas suspeitas de infecção de repetição, estenoses, né, estreitamentos da uretra, malformações, o paciente pode ter lá uma malformação congênita do trato urinário, da bexiga, pacientes que vão para cirurgias de transplante, tá bom? Sejam urinários ou sejam transplantes ali que eles têm que fazer uma espécie de neobexiga, às vezes o paciente teve um tumor na bexiga, eles retiram a bexiga e fazem uma nova bexiga, às vezes, através de conteúdos intestinais, saibam vocês que isso existe. Então, esses exames são muito bons para fazerem essas avaliações aí dos eventuais problemas que podem existir entre a bexiga, a uretra e os ureteres, tá? Pacientes que sofrem traumatismos aí, politraumatizados, acidentes automobilísticos, podem sim lesar a uretra, tá bom? Estou falando da pelve masculina, tá bom, pessoal? Claro que a mulher também, sim, mas hoje, especialmente, eu estou falando da pelve masculina, para seguir aí as aulas da patologia. Vamos adiante. Perguntas, dúvidas, tudo bem? Amanda, bem-vinda, Amanda. E todos vocês. Vamos lá. Continuando aqui. Então, olha só, pessoal. Essa é uma radiografia simples, ano passado, perdão. Nas bases do radiodiagnóstico, eu falo a respeito desta questão das avaliações dos exames básicos. Essa é uma imagem que mostra uma imagem branca aqui, né, radiopaca. Isso aqui é a nossa bexiga urinária, tá bom? Ela foi preenchida por um material contrastado, que é um contraste que eu utilizo, que eu injeto através da uretra masculina, e ele atravessa a uretra e caminha para dentro da bexiga, vai preenchendo a mesma, e aí eu vou fazendo radiografias e vou obtendo essa imagem aqui, só para vocês terem uma ideia do que é uma cistografia. Então é como se, eu vou explicar para vocês, mas esse exame eu estou privilegiando avaliar aqui a bexiga urinária, os seus contornos, o seu tamanho, se ela tem falhas de enchimento, tá bom? Se ela tem diverticulações ou não. E também eu posso fazer uma avaliação aqui da cavidade pélvica em relação à sua parte óssea. Vou explicar os passos para que a gente faça esse exame corretamente. Olha lá, eu tenho então aqui uma cistografia. O nome completo é uretrocistografia, mas eu posso fazer apenas a avaliação da bexiga, da cistografia. Vejam, uma cistografia preenchida com cerca de 100 ml, tá? Num paciente que teve um trauma abdominal, tá? Abdominal automobilístico, e tem aqui uma abertura importante da sínfise pública, vou comentar isso especificamente na parte de trauma, mas esse paciente fez uma lesão de bexiga e na hora que eu injeto mais contraste, mais do que 100 ml, começou a haver extravasamento de contraste para dentro da cavidade peritoneal. Então, em pacientes que são vítimas, às vezes, de trauma, eventualmente a gente pode aí fazer a avaliação da uretra através deste estudo aqui. É claro que a tomografia, na rapidez ali, pode me ajudar, mas saibam que a cistografia é um método que também pode ser útil, mostrando aqui o vazamento, né, de contraste para além dos limites da bexiga. Né? Eu passei de 100 ml, ele invadiu aqui, caiu na cavidade peritoneal, caiu aqui por trás, vejam. Então, isso é uma lesão de parede de bexiga urinária aí.
Então, como que eu faço uma uretrocistografia? Primeiro eu faço uma radiografia simples da pelve, pessoal. Eu pego lá o paciente sem, né, coloco o paciente na mesa em posição antero-posterior, ele vai estar, digamos, de frente, né, digamos, em antero-posterior, ele vai estar em decúbito dorsal horizontal, e eu faço uma radiografia da pelve, sem injetar contraste na uretra nem nada. Daí, eu passo uma sonda adequada, tá? Uma sonda, vocês já devem ter ouvido dizer isso, a respeito, talvez, nos ambulatórios, enfim, na semiologia. Nós passamos uma sonda pelo meato uretral externo da glande, atravesso ali a região da uretra membranosa, caio dentro da bexiga urinária, tá? E injeto contraste para que, então, eu preencha todo o conteúdo de contraste, ele preenche aí 100, 200, 300, 400 ml, mais ou menos, tá? Que ele vai preencher aqui o conteúdo da bexiga e eu vou fazendo essas radiografias, tá certo? Este material contrastado é um líquido, que ele é radiopaco, o raio-x não consegue atravessá-lo tão bem, então aquela área fica branca, digamos assim, fica radiopaca. São contrastes que nós diluímos ele com soro fisiológico e fazemos estas injeções. Então, o primeiro passo, radiografia simples sem o contraste, eu passo uma sonda, tá? Diluo esse contraste com o soro fisiológico, injeto pela sonda e preencho a bexiga urinária, vou fazendo radiografias aí para fazer a avaliação da bexiga. Daí, feito isso, vejam só, eu fiz em antero-posterior, que era aquele slide anterior, daí eu faço radiografias com o paciente em incidências mais oblíquas. Como assim oblíqua? O paciente estava deitado em decúbito dorsal horizontal com a barriga para cima. Eu peço para que ele incline discretamente a bacia para o lado, por exemplo, direito, cerca aí de 20, 30 graus, ele vai ficar discretamente de lado, tá, obliquado, e eu faço uma radiografia oblíqua esquerda, oblíqua direita, para que eu pegue, então, a bexiga em ângulos diferentes. Vejam que aqui eu vejo a bexiga urinária, essa imagem branca, tá, e aqui a mesma coisa. E observem que eu tenho aqui esse canudinho branco aqui, ó, que ele atravessou todo. Quem? Ele atravessou o conteúdo do pênis, a uretra peniana, a uretra bulbar, membranosa, prostática, e encheu a bexiga urinária. Então, nós temos aí essa contrastação de todo aí o trajeto aqui uretral peniano, tá bom? Até alcançar a bexiga. Claro que neste exame, numa cistografia, eu vou dar mais atenção à bexiga urinária. Nós veremos que tem aí algumas técnicas para eu estudar apenas a uretra do pênis aqui, especialmente, tá? Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma radiografia que eu fiz do paciente, após eu ter enchido ela no antero-posterior, quando ele estava de frente, daí eu fiz as oblíquas. Daí, quando ela encheu bastante, eu peço para que o paciente comece a urinar, tá? Depois que ela encheu bem, mas como assim urinar na mesa, na sala de radiologia, ali onde está? Sim, isso mesmo. Às vezes nós colocamos no anteparo uma espécie de um recipiente para que a urina recaia sobre, né, este local, e, portanto, eu vou retirar aquela sonda que eu havia colocado, para que, então, eu registre o quê, pessoal? Eu faço uma radiografia que inclui tanto a pelve quanto a porção superior do abdômen, para que eu identifique isso aqui. Veja que nós temos aqui duas linhas brancas radiodensas, que ao paciente, quando ele faz o ato miccional, quando ele começa a urinar, tá, existe um refluxo. Habitualmente nós não devemos ter esse refluxo. Quando nós urinamos, esses meatos aqui uretero-vesicais devem ser fechados por conta da contração da musculatura da bexiga urinária. Se houver refluxo da bexiga urinária para dentro dos ureteres, é exatamente o chamado refluxo vésico-ureteral. Isso é causa frequente de infecções do trato urinário. Esse é o melhor método para que a gente flagre esta doença de forma em tempo real, tá joia? Portanto, ele é, de novo, insubstituível, tá certo? Vale a pena vocês lembrarem.
Após ter feito isso, eu identifiquei que realmente no ato de urinar do paciente havia refluxo, eu deixo ele acabar de urinar um pouco ali e documento um restinho de urina que fica dentro da bexiga, é a chamada radiografia pós-miccional, tá bom? Então, basicamente, eu faço uma anteroposterior, faço as radiografias oblíquas e faço a chamada uretrocistografia miccional com o paciente urinando espontaneamente. Tem gente que não consegue urinar deitado numa sala? Tem gente que não consegue. Ah, então como que você faz? Como que você procede dessa forma? Nestas situações, às vezes a gente pega o paciente, deixa ele ficar de pé, tá? Colocamos ele ali junto da mesa, da grade radiográfica, onde habitualmente eu faço, por exemplo, uma radiografia de tórax, aí eu vou colocar o paciente de pé, só que eu vou, no caso, estudar a pelve dele, para que talvez de pé ele tenha maior facilidade em urinar. Então, situações existem, mas a gente tenta das mais variadas vezes fazer com que ele consiga ficar ali deitado, para que o refluxo seja identificado com ele deitado ali. Se não for possível, eu posso utilizar deste artifício ou desta estratégia. Continuando aqui, eu tenho alguns tipos de refluxo, pessoal. Isso é importante, tá joia? Guardem na cabeça de vocês. É claro que radiologia é uma especialidade médica muito vasta, digamos assim. A gente lida com todas as áreas do corpo, né? Porque a imagem não escolhe o local. Mas em se tratando aqui da pelve masculina, este tipo de classificação para refluxo vésico-ureteral é importante que vocês reconheçam. Então, assim, que vocês saibam que ele existe, tá? Eu tenho a classificação de 1 a 5. A classificação 1, então, durante o ato miccional, o paciente vai ter um mínimo refluxo aqui, vejam que tem um canudinho branco aqui. Ah, professor, esse refluxo pode ser só de um lado? Pode sim, ser só de um lado, mas na maioria das vezes ele é bilateral, tá joia? Depende aí, cada caso é um caso, mas nada é impossível em medicina. Então, habitualmente eles são bilaterais, mas esse aqui eu peguei melhor aqui no lado esquerdo. Esse é um tipo 1, o tipo 2 já é um pouquinho, né, já sobe um pouquinho, o refluxo já sobe até os terços mais médios distais dos ureteres, tá? Aqui já nós temos quem? O refluxo tipo 3, que ele sai da bexiga urinária, ele alcança a pelve renal, aqui já preenche os cálices, tá? Mas o calibre do ureter está ectasiado, mas ainda de uma forma não tão exuberante. Já o refluxo vésico-ureteral do tipo 4 é esse que os ureteres ficam mais tortuosos, mais aqui, digamos, calibrosos, ele dilata mais as pelves, né? Como disse, ele pode ser habitualmente bilateral, não o impede de ser unilateral, mas vejam que existe uma dilatação maior dos ureteres e das pelves renais. E o tipo 5 é aquele dólico que nós chamamos, né? Quando começa a haver tortuosidades do próprio ureter sobre ele mesmo, ele começa a ficar dobrado sobre si mesmo. Tamanho é o refluxo que existe aí entre a bexiga urinária e o ureter. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Vou andando aqui. A uretrocistografia retrógrada, então, é um outro método aqui que a gente faz uma avaliação. Vejam que a gente tem aqui esses materiais, não são muito assim confortáveis de serem vistos, né, a olho nu, mas saibam que isso aqui é a sondinha que vai entrar lá no meato uretral peniano externo. Jaine, o ureter faz essa dilatação pela pressão da urina? Isso, Jaine, exatamente. Quando nós tentamos fazer o ato de fazer xixi, de urinar, a musculatura da bexiga urinária, ela meio que faz uma contração. Meio não, ela se contrai mesmo, né? A bexiga é um músculo. Então, esse músculo, quando ele faz a sua contração, nos pacientes, habitualmente, que não têm esta doença, os meatos, né, aqueles orifícios entre o ureter e a bexiga urinária, eles se fecham, tá bom? Porque eu contraio, ele se fecha para que então saia apenas urina pela uretra
ali, no caso, prostático, e vai então para o pênis e saia para fora, tá certo? Quando esses meatos não se fecham, eles ficam incompetentes, no caso, pode haver então refluxo de urina para dentro deles, fazendo então um refluxo. Essa pressão, tá joia? Vinícius, esse exame pode ser feito em paciente com sonda vesical? Então, Vinícius, na verdade, se o paciente já está sondado, você pode utilizar a própria sonda para fazer o exame. Só que aí você vai avaliar basicamente a bexiga urinária. Imagina, Jane, a bexiga urinária. Você não consegue avaliar também a uretra. Eu vou entrar agora nessa questão da uretrocistografia aqui, tá certo? Então, assim, não sei se você me entende. Eu posso pegar uma sonda e colocar só a pontinha da sonda, como neste aparelho que vocês estão vendo, tá vendo? Ó? Ele penetra apenas o orifício externo aqui da uretra peniana masculina, peniana, claro, masculina, redundância. Então, olha só, esse orifíciozinho, esse estreitamento entra dentro da uretra, tá? E eu injeto. Então, eu vou ver tanto a uretra, quanto a bexiga e tudo mais. Se eu passo uma sonda, Vinícius, que vai estar dentro da bexiga, eu vou perder a chance de estudar o trajeto da uretra peniana. Então, fica só essa ressalva. É possível? É possível. Mas eu vou avaliar basicamente a bexiga e não a uretra peniana. Tudo bem? Aqui são os materiais que nós utilizamos aqui, tá, pessoal, para fazer esse tipo de procedimento, tá? Então, esse é o material aqui, essa sonda meio pavorosa aí para quem se imagina fazendo esse exame, mas não é nada demais, tá bom? Dá para fazer, é super tolerável, né? Nós fazemos isso diariamente, tem caído um pouco por conta do advento da ressonância, da tomografia, ou mesmo da ultrassonografia peniana, mas sim, nós fazemos esse exame bastante ainda. Olha aqui, pessoal, então, olha lá, eu passei aquele material lá, aquela sondinha que eu penetrei ali só a porção externa da uretra peniana e comecei a injetar contraste. Olha só a coluna de contraste. O paciente está numa posição oblíqua, então eu tenho a porção peniana da uretra com o seu calibre. Veja que os contornos são lisos, regulares, tá? Como que eu injeto isso? Com uma seringa, tá bom, pessoal? Vejam aqui, olha só para voltar, olha só as seringas aqui, tá vendo? Eu vou injetar por aqui, ó. Tá vendo? Esse dispositivo me permite utilizar seringas de 10, de 20, de 30, tá? Eu posso fazer a minha escolha, tem que fazer uma asepsia da glande, é todo um procedimento bem delicado a ser feito aí, tá bom? Então vamos lá, eu tenho a uretra peniana, eu tenho a chamada uretra bulbar, que é essa porção da uretra, eu tenho a chamada uretra membranosa, e a uretra prostática, que fica, saibamos que a uretra passa dentro da próstata, né? E aí sim ela alcança a bexiga urinária, que a bexiga está parcialmente preenchida por contraste. Esse exame me dá mais privilégio para fazer a avaliação de quem? Da uretra, tá certo? Então são as porções. Isto é importante que os senhores saibam, e senhoritas, tá? Peniana, bulbar, membranosa e prostática, as porções da uretra. Isso é fundamental de vocês saberem, porque as estenoses têm que ser ditas onde que elas estão localizadas, para que os colegas saibam onde que eles devem abordar aí. Bom? Vamos lá. Então, olha só, eu fiz uma uretrocistografia retrógrada, né? Eu injetei contraste retrogradamente. Olha lá aquele aparelhinho que eu falei para vocês. Olha só, a pontinha dele aqui. Olha aquelas espécies de ganchos lá, que são, não são ganchos, são coisas que, tá bom? Tem as suas borrachinhas, eles não são lesivos à glande, são possíveis de serem feitos os exames, claro, mas mais para mostrar para vocês, então, aqui, uma uretrocistografia retrógrada, mostrando aqui o enchimento da uretra peniana, numas incidências oblíquas, tá certo? Olha só, eu vejo todo o trajeto, habitualmente existe um estreitamento fisiológico aqui, entre a uretra membranosa e a prostática, até alcançar aqui a bexiga urinária, tá bom? Então, realmente, a próstata, ela vai dar uma estreitada aqui, digamos, na porção prostática da uretra, isso faz parte mesmo, é uma alteração
aí, digamos, fisiológica, não é ainda uma considerada estenose, tá? Continuando aqui, o que nós temos? Olha só, esse é um exemplo, né, de uma radiografia oblíqua, de uma uretrocistografia retrógrada, mostrando aqui a uretra peniana, tá? Aqui eu vejo uma área mais estreita, vejam que nós temos aqui uma área mais estreitada na porção bulbar da uretra, tá bom? Depois eu tenho a uretra aqui, digamos, membranosa, e aqui mais a uretra prostática. A prostática, porção prostática da uretra, é aquela que fica imediatamente abaixo da bexiga urinária. A bexiga que está mal preenchida, né, está sendo enchida por contraste, tem algumas irregularidades na parede dela, mas essa porção mais inferior aqui à bexiga é a chamada uretra prostática. Temos ainda porções, né, da uretra no seu terço distal, a porção peniana, seu terço médio, e as suas porções proximais, né? Basicamente, a porção proximal da uretra peniana tem um baita de um estreitamento aqui, né? Então o paciente tem dificuldade para fazer xixi. Vejam como ele faz a força lá. Quem me perguntou, Jaime, olha só, ele faz o ato miccional. Olha só, existe uma pressão, né, como você havia dito, uma pressão, mas como tem uma área estreitada, existe uma dilatação a montante deste ponto. Depois passa a coluna de contraste. É que aqui eu estou fazendo de uma forma retrógrada. Vejam, eu injetei contraste por aqui, houve uma dilatação a montante, eu atravessei essa área de estreitamento e depois ela subiu em direção à bexiga urinária. Portanto, uma área de estreitamento ou estenose da porção proximal ou do terço proximal da uretra peniana. Trauma de uretra, pessoal, uma coisa que pode acontecer, sobretudo aí nos politraumatizados, realmente, né, nos pacientes que têm aí politraumatismo. Olha lá, nós temos então uma situação aqui de um paciente que sofreu um acidente de trânsito e tem uma... Não sei se dá para vocês observarem, acredito que sim. Existe uma incongruência aqui das sínfises públicas. As sínfises públicas, elas devem ser simétricas. Vejam, existe uma incongruência, elas não estão aqui posicionadas simetricamente, né? Elas estão de uma forma aqui meio que afastadas, tá? Isso, lembram que eu falei que nós tínhamos que fazer uma radiografia simples da pelve. Então eu já vejo na radiografia simples que existe uma alteração óssea, fraturas, ou mesmo aí uma abertura da sínfise pública. É uma situação temida no trauma pélvico-abdominal, porque habitualmente esses traumas estão associados a lesões uretrais, tá? Aqui eu injetei cerca de 100 ml, daí eu injetei mais quantidade de contraste, que vejam que já começa a haver extravasamento. Porque nos traumas abdominais fechados, a bexiga estando cheia, aquela pressão que acontece depois do trauma, ela acaba meio que explodindo, digamos assim. Peguem vocês aí uma, digamos, uma bexiga urinária, digamos, uma bexiga mesmo de aniversário, um papo de anjo, digamos assim, uma bexiga mesmo, encham ela de água, não tanto, mas aí vocês podem, digamos, apertá-la. Aquele líquido que está ali dentro, água, por exemplo, se você apertar demais, aquela bexiga vai estourar. É a mesma coisa, o mesmo mecanismo com a bexiga urinária nossa. Então, ela acaba estourando, digamos assim, e aí ela acaba explodindo, rompendo, e aí vazando líquido para os seus arredores. Então, a uretrocistografia consegue identificar isso. A chamada, então, aqui uma tomografia mostrando a abertura da sínfise pública e o vazamento de contraste aqui após a administração do mesmo. Continuando aqui. Alguns graus de lesões de uretra, pessoal. Antes que vocês fiquem preocupados, eu sei que as avaliações estão por vir, né? Chegou o momento, não tinha como. Nós vamos passar por isso, vai dar tudo certo. Mas eu concordo que tem muito conteúdo aí para vocês, então, assim, eu vou mostrar os graus de lesão da uretra, porque me são necessários, mas especialmente, assim, eu cobro mais isso do meu residente,
o contraste não é lesivo para o organismo? Muito boa pergunta, Daís, muito boa mesmo. Este contraste que nós utilizamos, ele é um contraste chamado hidrossolúvel, Daís. Então, ele se dilui com o soro fisiológico. Ele não é capaz de lesar, ele não causa peritonite, diferentemente se fosse um contraste, por exemplo, baritado, com bário, tá? Ele não lesa, ele não irrita a mucosa. Tá? Ele pode cair na cavidade peritoneal sem efeito lesivo para o paciente. Muito bem lembrado. Tá bom? Então, não há problemas, é o indicado. Eu pego lá 20, 30 ml deste material chamado contraste iodado, diluo ele em 100, 200 ml e vou injetando isso vagarosamente pela uretra. Isso, Sofia. Ele é diluído, não é iodo. É assim, os contrastes utilizados em radiologia, isso é base lá da radiodiagnóstica, tá bom, pessoal? Tem uma aula que fala só sobre contrastes em imagem. Mas vamos lá, não tem problema. Eu sei que vocês tiveram, nós não tivemos essa disciplina juntos, então vamos lá. Os contrastes utilizados para fazerem os exames em radiologia, eles podem ser hidrossolúveis, como estes que eu estou comentando, tá bom? Certo? E eles têm certa quantidade de iodo, tá bom? E temos aqueles chamados contrastes baritados, que eu dou pela boca, ou eu faço um enema opaco, ou eu faço uma serografia de esôfago, tá? Mas este contraste é diluído, sim, com soro fisiológico. Tudo bem, Sofia? Voltando aqui, então, pessoal. Tudo bem. Então, olha só falando então. As lesões das uretras são casos mais específicos para os residentes, mas eu vou comentar com vocês que existem graus de lesão da uretra no trauma. O grau 1 é essa lesão com mínimo estreitamento aqui, existe uma espécie de uma interrupção, né? Olha só a distância da síntese pública, pessoal. Dá uma olhada. Olha só o livro aberto aqui, tá? Essa é uma fratura temida, uma situação temida no trauma abdominal. Tá? Porque habitualmente ela está associada a lesões de uretra. É um grau 1 apenas com estreitamento, não tem tanto extravasamento não de contraste. O grau 2, qual que é o grau 2? O grau 2... Opa, o que será que aconteceu aqui? O grau 2 já começa a haver uma certa... Eu já vejo irregularidades de contornos aqui entre a uretra membranosa e a uretra prostática, tá, com o mínimo extravasamento de contraste aqui, porque houve uma lesão da parede da uretra, tá? Aí esse extravasamento. Observem, pessoal, por que a uretra é um órgão super lesado nesses traumas, né? Por que isso acontece? Vejam aqui, olha só, quem que passa aqui junto da uretra, né, ou inferiormente a ela? A sínfise púbica, que é uma estrutura óssea. Então, na hora que vem o trauma, impacta, espreme, esmaga a uretra em direção ao osso, e aí tem a lesão da chamada uretra. Isso é o que acontece mais habitualmente. Tudo bem? Certo, pessoal? Então, vamos lá. Tem a uretra aqui, a lesão do tipo 2, e agora eu vou passar para a lesão do tipo 3 aqui, para vocês. Então, olha lá, as lesões do tipo 3 são lesões um pouco maiores, né? Já tem uma dilatação maior aqui, natural, 1, 2 e 3. O 3 já vai evoluindo um pouco mais. O 4 já é uma lesão que começa realmente a haver extravasamento importante de contraste, tanto na região aqui da uretra lesada, tá? Quanto às vezes na parede da bexiga. Vejam que já tem lesão às vezes na parede da bexiga. Isso pode acontecer, portanto, na hora que ultrapassa aqui, chegou na bexiga, começa a haver também vazamento de contraste por dentro aqui da cavidade peritoneal. E o tipo, digamos,
5, né, a lesão 5 da uretra, são essas lesões que têm as chamadas quase que transecções, né? Vejam, olha só, existe uma transecção ou uma ruptura total daquela uretra por conta do esmagamento, ela rompe, e aí na hora que eu injeto o contraste, pessoal, observem, a coluna de contraste, ela não consegue mais alcançar a bexiga urinária. Imaginem isso. O paciente não vai ter mais uma comunicação da bexiga com a uretra. Ele vai fazer um urinoma, vai fazer insuficiência renal, ele não vai conseguir jogar a urina para fora. Isso é muito grave, deve ser corrigido, operado, enfim. Não entrarei nesses detalhes, a minha parte é diagnóstico. Mas saibam que a lesão 5 é a mais grave, tem uma transecção realmente aqui da uretra e impedimento de passagem da coluna de contraste para dentro da bexiga urinária. Continuando. Olhem aqui um paciente que fez uma lesão por ferimento por arma de fogo, pessoal. Realmente o paciente tomou um tiro mesmo, tá? E esse tiro atravessou a região ali da pelve, tá bom? E ele desceu em direção à coxa e fez um ferimento, tá bom? Na uretra e peniana, tá? Certo? Imagina um estrago, né? Então a gente fez lá uma uretrocistografia e tinha aqui um pouquinho de extravasamento aqui. Essa seria o quê? Um grau 2 para 3 aqui, mais ou menos nesse sentido, tá? Seria um grau entre 2 e 3, essa lesão aqui. Outras situações, como nesse caso, já um paciente com uma fratura peniana, sem, digamos, aí, não estou fazendo nenhum comentário piadista, mas eventualmente isso pode acontecer. Não é infrequente nós pegarmos aí situações das urgências. Eu tenho uma aula depois que eu posso passar para vocês a efeito de curiosidades radiológicas, dos mais variados tipos de situações, desde introdução de materiais por orifícios, né, que a radiologia consegue identificar, as pessoas que chegam no pronto-socorro com obstruções intestinais, enfim, tem lá um tubo introduzido pelo reto, às vezes pessoas que têm doenças psiquiátricas pelo estômago, e mesmo pessoas que fazem fraturas penianas por alguns malabarismos, eventualmente isso pode acontecer, ou acidentes mesmo, tá? Mas habitualmente a fratura peniana acontece durante o ato sexual e ela eventualmente pode fazer lesão da uretra com ruptura da mesma, tá? Então nós fizemos uma uretrocistografia, vejam aqui, esses contornos mais densos, observem que nós temos aqui um canudinho branco, que é o contraste que eu administrei por via lá da uretra, tá? Ele fez um balonamento, mostra que a uretra tem uma lesão, mas observem que essas partes moles aqui, ó, era o pênis do paciente, totalmente edemaciado, né? Por conta do trauma, ele ficou bem inchado, tá? Fez uma fratura peniana com fratura de uretra, tá? Isso é grave, tá? E o método que vai utilizar, vai ajudar a gente a dar esse diagnóstico, realmente, é a uretrocistografia retrógrada aí. Essa imagem já mostrei para vocês, entre 100 e 400 ml, eu posso ter mudanças na minha avaliação, portanto, eu ponho aí pelo menos 400, 500 ml numa bexiga, para fazer a avaliação total dela, tá? Então, pessoal, eu falei aqui da parte 1, tudo bem? Já se foram aí 40 e poucos, 45 minutos de aula. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, questionamento? Tudo bem, Larissa, Rafaela, Amanda? Olha, daí fala dos graus 1 e 2 de novo. Tá. O grau 1, Jair, é tudo assim, muito discreto, tá? Nós não vemos, a gente não consegue ver, sinceramente, o grau 1, Jair, ele tem, digamos, um diagnóstico diferencial com estenose de uretra, porque é uma área de estreitamento que, às vezes, ela pode ser confundida, às vezes, com uma lesão. É um estreitamento pós-trauma. Então, a clínica manda muito.
Se eu não souber que o paciente teve um trauma agudo ou em dias anteriores, eu posso simplesmente interpretar o grau 1 como uma espécie de um simples estreitamento da uretra. Tá joia? Agora, o grau 2 já tem um certo nível de extravasamento. Vou só voltar aqui um instante para mostrar. Ó, olha o grau 1. Eu tenho um mínimo estreitamento aqui, tá? Mas como o paciente foi vítima de trauma, eu mostrei para vocês aqui esse livro aberto. Então, isso aqui é sugestivo de uma lesão de uretra grau 1. A Palhares está aí, tudo bem. Olha só. Então, esse é o grau 1. O grau 2, eu sei que o paciente teve um trauma, vejo lesões de bacia, fraturas, enfim, o mesmo contexto de um politrauma, e eu observo que já tem uma mínima saída de contraste aqui para fora da uretra. Essas são as diferenças básicas entre o 1 e o 2. Tudo bem? Imagina. Vocês querem 5 minutos? Eu vou parar 5 minutos para fazer a parte 2. Pode ser? Só para eu subir a